pessoal, shalom a todos. Nós estamos aqui para a gravação de mais um bate-papo. E o tema é sobre família, e nós trouxemos uma família inspiradora, a presbítera Edivandro, presbítera Ana Marta, e eles são da Shalom Itaparque. Eu quero mandar um abraço especial para o pastor Elias. Deus continue abençoando sua vida, família e ministério para a glória de Deus. Amém? Quero agradecer aos irmãos que atenderam o nosso convite prontamente, foram muito atenciosos, muito afetuosos conosco, que nós consigamos retribuir todo esse carinho. E para a gente iniciar, eu gostaria de saber onde vocês nasceram, de onde vocês são. Ok, para iniciar, né, para nós também é um prazer, né, estar aqui nesse bate-papo, né, podendo falar sobre família, né. Então vamos começar aqui por mim, né. Eu nasci aqui em Mauá, né, e conheci, né, a minha esposa, né, a Ana, numa escola, né, e depois fomos nos conhecer melhor na igreja, né, na Shalom Itaparque. Ali nos conhecemos, nos tornamos amigos e depois acabamos nos casando, né. Hoje nós temos 23 anos de casado, né, para a glória do Senhor. Eu sou a Ana Marta, do Edivandro, e temos já uma família, né? O Caio Henrique com 17 anos, o Jonatas com 14. Nascemos aqui em Mauá e para nós está sendo um prazer poder compartilhar um pouquinho das nossas vivências nesta tarde. Glória a Deus. E vocês nasceram num lar cristão? Eu venho de uma família católica, né? A minha mãe, assim, quando eu e os meus irmãos, né, quando crianças, sempre levava a gente, né, para a igreja católica. A minha mãe, com o tempo, ela se converteu, né, a Jesus. Glória a Deus. E foi orando pelos filhos, né, cada um foi se convertendo, né, e para a glória do Senhor, né, depois que a minha mãe ela se converteu, né, toda a família, né, veio para o Senhor, né, e eu estou firme até hoje aqui com Jesus, né. Glória a Deus. E a irmã? Eu nasci com a minha mãe já cristã. Glória a Deus. E o meu paizinho por parte da tradição católica. Mas quando nós nos batizamos, eu me batizei com 18, foi um batismo meu, do meu pai e da minha irmã com 16 anos. Então nós três nos batizamos no mesmo dia. E a família seguiu aí com a fé em Jesus. Glória a Deus. Qual a formação de vocês, a profissão de vocês? Eu tenho um ensino médio completo, né? Eu trabalhei 20 anos em gráfica, né? Como impressor, né? Hoje eu trabalho como motorista de aplicativo, né? Estou agora migrando, né, para o táxi, né? Eu fiz há pouco tempo agora o curso de táxi e estou migrando para trabalhar como taxista na cidade de São Paulo. São Paulo toda. E a irmã? Pedagoga, trabalho já na rede da educação há 23 aninhos e me formei também em neuropsicopedagogia e trabalho com a faixa etária da educação infantil. Já trabalhei no ensino fundamental 1, mas voltei para a educação infantil. Estou firme aí nesses 23 aninhos na área da educação. Amém. Faz um tempinho, né? E você estava falando que vocês têm 23 anos de casados. Isso mesmo, 23 anos. Quais as dificuldades nesses 23 anos de casados e quais as maiores alegrias que vocês tiveram durante essa caminhada? Olha só. As dificuldades, nós nos casamos, não precisamos pagar aluguel, ficamos morando no quintal do meu sogro e da minha sogra. Então nós tínhamos esse desejo de ter a nossa casa própria, de adquirir o nosso carro próprio também. E esses desafios foram sendo vencidos aos poucos, com trabalho, com muita fé em Deus, com muita dedicação. E hoje, né, em 2018, nós conseguimos conquistar a nossa casa própria, temos o nosso carro. Glória a Deus. Esses foram os nossos primeiros desafios de conquistas, né? E de muitas alegrias, nós podemos dizer que é o nosso casamento, a nossa família, que são os filhos, de estarmos na presença de Deus, juntos, caminhando numa mesma fé, num só amor. Eu acredito que essa é a maior alegria de fazer parte da família de Deus, ter aqueles que nós amamos caminhando conosco também. Amém, glória a Deus. Aleluia. Os filhos nasceram aqui em Mauá também?
Então, um nasceu em Ribeirão Pires e o outro em Mauá, né? O Caio, ele nasceu em Mauá, né? Que é o nosso mais velho, né? Que tem 17 anos. E o Jonatas, ele nasceu em Ribeirão Pires, né? Hoje o Caio, como eu falei, ele está com 17, né? E o Jonatas, ele está com 14 anos. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de saber sobre o testemunho de vida de vocês. Como que vocês se converteram? Na escola, eu tive um companheiro de sala que fez o convite. Como eu disse, na infância eu frequentava a igreja com a minha mãe, Sim. mas não tinha tomado uma posição de confessar a Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Eu tinha boas lembranças de ir à igreja com a minha mãe, mas não tinha essa experiência de salvação. E um colega de classe, já no 2º ano do ensino médio, ele fez o convite. Ele falou assim: olha, eu estou indo na igreja, eu estou participando do Ministério de Louvor, eu gostaria muito que você e mais uma amiga que nós andávamos juntas, fosse lá me prestigiar, ver como que eu participo da igreja. Fui e nunca mais saí de lá. Oh, glória a Deus. Fui com essa amiga no primeiro domingo que ele nos fez o convite. Naquele domingo não tinha escutado sobre o apelo, o convite de aceitar a Jesus, mas ficou uma semente no meu coração. Aí eu falei para minha amiga: nós vamos continuar indo? Eu gostei tanto. Ela falou: não, eu não quero. Aí eu chamei a minha irmã Ana Lúcia, que hoje é uma escritora, né? Ela escreve livros cristãos com o tema poesia, e nós começamos a ir. Após uns 3, 4 domingos, foi feito um convite para um missionário trazer uma mensagem. Ele estava voltando para o Brasil. E no final da ministração foi feito esse convite: olha, você que nunca confessou a Jesus publicamente como seu Senhor, como seu Salvador, você nunca fez uma oração e você está sentindo esse desejo agora. Então foi muito espontâneo, foi um mover ali muito lindo do Espírito Santo na minha vida, que estavam todos com os olhos fechados. Eu levantei a mão: vem aqui na frente quem levantou a mão. Quando eu fui, eu olhei para o lado, a minha irmã também estava lá, e nós aceitamos Jesus no mesmo dia. E foi no ano de 96, no mês de junho, que nós estivemos confessando a Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Olha só, pessoal aí de casa, a importância do evangelismo, né? Principalmente nas escolas. Olha lá onde a irmã foi tocada, né? Eu amo ouvir testemunhos de vida, e o pessoal de casa também. Como foi com o irmão? Então, eu já falei aqui no início, né? A minha mãe, ela foi a primeira que se converteu, né, a Jesus. Depois os meus irmãos também, né, começaram a ir para a igreja. Dos meus irmãos, eu fui o último, né? Assim, o mais resistente. O mais resistente, coração duro, né? O mais resistente. Aí, né, para a casa do Senhor, me entreguei a Jesus através de um convite de um pastor, né, que eu tenho um carinho muito grande, que é o pastor Bosco. Hoje ele mora lá em Piracicaba, né? Ele é casado com a Edileuza, né? Tem um carinho muito grande para essa família. Ele foi fazer uma visita, né, para mim em casa. Os meus irmãos me convidavam, eu não queria ir, né? Sempre falava que não. Mas quando ele foi em casa, né, me fazer o convite, né, eu fui para a igreja, né, ali acabei entregando meu coração para Jesus em dezembro de 1996, e quando foi em fevereiro, né, de 97, eu me batizei, né? Eu me batizei, e estamos firmes aí com o Senhor, né? Para a honra e glória do nosso Deus. Glória a Deus. Deus é bom, né? Deus é maravilhoso. E esse convite, ele não chegou a compartilhar. Esse convite que o pastor fez para ele ir à igreja foi para jogar bola, futebol, porque ele ama esportes, ama jogar bola. Então os irmãos convidavam para ir ao culto, para ir à igreja, ele não foi. O pastor usou de estratégia, sabendo que ele gostava de futebol, falou assim: olha, vai ter um time lá para jogar uma bolinha lá, quer ir? Ele foi e nunca mais saiu. Glória a Deus. Verdade, foi um detalhe que eu não falei, né? Mas realmente essa foi a estratégia usada. Eu falei: eu tenho futebol lá na igreja, eu vou lá então. Eu fui por causa do futebol. Deus te pegou pelo futebol. E ali acabei entregando minha vida para Jesus. E você caiu, glória a Deus. Louvado seja Deus, amém. A respeito do chamado de vocês,
Como vocês descobriram o chamado e aceitaram o chamado? Muitas pessoas, a gente sabe que às vezes tem alguma dificuldade em aceitar o chamado. Isso aconteceu com vocês? Como que foi? Não, para nós, desde o início que nós começamos a nossa caminhada de fé, nós sempre fomos muito ativos nas atividades, nos cultos, em tudo que estivesse envolvido ali na igreja. Então, se era para trabalhar na cantina, a gente ajudava, se era para lavar as cadeiras, limpar o chão, dia da limpeza, se era para trazer uma palavra no culto, orar, e nós fomos nos envolvendo nessas atividades, né? Passamos como líderes de ministério de jovens, de adolescentes, passamos pela parte da liderança junto com diáconos, diaconisas, até sermos consagrados atualmente como presbíteros, né? No momento ele faz a parte do ensino da palavra na escola bíblica dominical, né? E ministrações para os nos adultos. Cultos, E como eu já trabalho na área da educação, para onde eu fui? Ministério Infantil. Ministério Glória a Infantil, Deus! estamos lá todo esse tempo, graças a Deus, servindo ao Senhor. Mas não houve nenhum momento assim de resistência ou alguma Ou crise dúvida. ou dúvida. Não, nós queríamos servir a Deus. E até hoje nós temos esse alvo. Queremos servir a Deus. Está precisando para fazer isso? Nós vamos. Está precisando? Nós vamos. É para servir a Deus? Então estamos dentro. Amém, glória a Deus. É isso que o reino de Deus precisa, né? De pessoas dispostas e disponíveis, né? Para trabalhar na obra de Deus. Amém. Vocês atuam em mais de um departamento na igreja? Quais? Então, atualmente... Ou os que vocês já atuaram, como a irmã estava mencionando? Então, nós já tivemos experiências, né, como líder. Acho que a primeira experiência nossa foi na liderança dos jovens, né, amor? Liderança dos jovens. Já lideramos também o Ministério de Louvor, né? Aí depois eu fui consagrado, né, a diácono, né? E como nós já éramos, né, casados, né? Ela também diaconisa, né? Depois eu fui consagrado a presbítero, né? Hoje nós somos presbíteros, né? E nós temos servido ao Senhor ali na igreja, né? Como a Ana falou, né? Ministrando a palavra ali nos cultos e também ensinando a palavra ali na escola bíblica dominical, né? E de lá para cá, né? Nós temos assim, né? Claro, né? Crescido muito, né? Espiritualmente, aprendido muito, né? Com o Senhor. Hoje nós temos, né? Muitas experiências de vida, né? Nós já vivemos muitas coisas, até porque já faz, se você contar de 96 para cá, já são quase 30 anos, né, amor? Então, né, já temos aí uma bagagem. É uma aí, grande caminhada, né? E atualmente nós somos presbíteros, né? A Ana, ela também faz parte do louvor, né, amor? Ministra louvor, canta no Ministério de Louvor e o Ministério Infantil, onde ela ensina, né? E está ativa até hoje. É um ministério que ela sempre esteve ativa, né? Ministério Infantil. Amém. O ministério do coração, eu imagino. Glória a Deus. Louvado seja Deus por isso. Quais os desafios hoje de servir na igreja e no reino de Deus? Nós mantemos a nossa rotina em casa como família, né? Que já é um trabalho árduo, 24 horas. Temos o nosso trabalho secular, né? Eu trabalho no período da manhã, em torno de 2 horas da tarde eu já estou em casa. E ele sai após as 4 horas da tarde para trabalhar no período da noite. Vocês conseguem conciliar aí as crianças, né, dentro do horário de trabalho? Exatamente. Glória a Deus. Então, o Caio, até o ano passado, ele estava estudando o período integral. Esse ano, por completar já 17, ele está agora só um horário, que é o período da noite, foi para o noturno. E o Jonatas está no período matutino. Então, nós precisamos ajustar os nossos horários de trabalho para isso. E com as nossas responsabilidades na casa do Senhor, né? Por enquanto, os cultos têm se mantido nas quartas-feiras e aos domingos. Então, o culto aos domingos é à noite. E de manhã a escola bíblica de dominical, manhã EBD, que certo. nós estamos ali presentes servindo ao Senhor. Mas é um pontuar a cada momento para a gente não escorregar assim, porque tem que dar atenção para o marido, ele para mim, para os filhos. Sabemos das nossas responsabilidades na casa do Senhor, mas conforme a gente vai mantendo
essa rotina, a gente vai aprendendo a manter o equilíbrio em tudo. Porque a gente sabe que temos trabalho, temos casa, temos família, mas temos o nosso lugar de adoração, de crescimento, que é a casa de Deus. E não podemos deixar de estar lá, tanto para servir como para sermos ministrados também, né? Presença de Deus, né, é muito importante nas nossas vidas. Além da gente servir, mas a gente precisa desse momento também de estar ali aos pés do Senhor, né? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Na visão de vocês, qual a importância do papel da igreja na comunidade, principalmente nas famílias? Assim, a importância da igreja, né, nas famílias é muito importante, né? Eu falo assim até por nós mesmos, né, amor? Assim, graças a Deus, né, nós temos ali eu falo, né, que os meus irmãos da Shalom ali, eles são a minha segunda família, né? Tem a minha família aqui de sangue, né? Eu, minha esposa e os meus filhos, né? Mas nós temos uma grande família também ali na Shalom Itaparque, né? A igreja, ela desempenha um papel muito importante, né, no meio da sociedade, né? Que é claro, né, além de levar a palavra, né? Pregar a palavra, ter também, né, o cuidado, né, para atender as necessidades, né, das famílias, né? Hoje, assim, tem um carinho muito grande, né, pela igreja na qual eu congrego, né, até pelo carinho muito grande que os irmãos têm para com os nossos filhos, né, que os nossos filhos, a gente não falamos aqui ainda, mas eles são autistas, né, os dois, né, tanto Sim. o Caio como o Jonatas, né, e a igreja tem um carinho muito grande, né, pelos nossos filhos, né, tanto o Caio como o Jonatas, e isso para a gente é muito importante, né. E nós temos visto isso na nossa igreja, né, em relação à nossa família que temos filhos autistas, e as igrejas despertando também, né, para estar sendo uma igreja assim acolhedora com essas famílias, né, e todas as famílias, né, que precisam de um cuidado, que precisam de ouvir uma palavra, né, que precisam realmente estarem ali na presença de Deus. Acho que esse acolhimento faz toda a diferença, né, para as famílias, sejam elas de crianças atípicas ou não, independente do problema que as famílias enfrentem. Acho que você chegar na casa de Deus, né, para ouvir a palavra, e você ser bem recebida, você ser acolhida pelos irmãos, é uma coisa maravilhosa, né? E faz com que a gente queira voltar e que a gente queira permanecer. Eu acho que ajuda a gente, né, a trilhar ali o caminho da fé. Amém. Que bom que vocês, né, encontraram isso lá. Louvado seja Deus. Na visão de vocês, quais as dificuldades de criar e educar os filhos na igreja? O desafio, como você compartilhou, seja para uma criança atípica ou não, já é muito grande, né? As crianças passam por diversas... Ainda mais filhos adolescentes. As crianças passam por diversas fases que a gente fala, puxa, já superei. Aí você tem coisas novas a aprender em cada etapa, em cada estação. Mas nós vemos realmente que quando nós temos uma família que tem esse temor a Deus, que confia em Deus, e tem um lugar onde você é acolhido, está incluído, está realmente ali uma manifestação do amor de Deus, isso realmente fortalece a gente a vencer esses desafios diários que nós temos, né? Com crianças, com adolescente, com jovem, até que eles saiam de casa, se casem, constituem família, mas o desafio é muito grande quando nós temos um diagnóstico, como nós recebemos os nossos filhos, né? O Jonatas estava com 3 anos, e o Caio com 5 anos, que a diferença é de 2 anos e 9 meses, de um para o outro. E quando nós recebemos o diagnóstico, o nosso fundamento, a nossa base, de ter a nossa fé em Jesus, de ter a nossa comunidade de fé, nos ajudou muito nesse processo do luto, nesse processo dos desafios, nesse processo do choro, e agora, como que vai ser? Que isso acredito que acontece com a maior parte das famílias, né, que recebem esse diagnóstico. Com vocês não foi diferente.
Não foi. Passamos por esses momentos em que nós nos perguntávamos: por que Deus? Para que Deus? Como assim Deus? Quando nós nos casamos, já tínhamos o sonho de gerar, de termos filhos. Ele vem de uma família com quantos irmãos? 4 irmãos, eu com uma família de 6. Então, nós sonhávamos em ter família grande também. Sim. Então, quando nós recebemos a notícia da gravidez, foi um período muito gostoso, de muita alegria. E à medida que eles foram chegando e nós vendo as dificuldades deles, nós precisamos, sim, buscar mais forças em Deus, buscar mais ajuda da nossa comunidade de fé e de saber que nós não estamos sozinhos, que existem muitas outras famílias que estão passando por esse desafio e que precisam dessa rede de apoio, tanto da sua família, da sua comunidade familiar, como da sua comunidade de fé. Faz toda a diferença, né? É verdade, né? As crianças, no modo geral, elas devem se sentir parte do corpo de Cristo, né? E com as crianças atípicas não é diferente, né? É tão bom quando todos sentam à mesa, quando todos fazem parte da mesa do Senhor, né? Isso é uma coisa maravilhosa. E um irmão ajudando o outro, né? Isso é bênção, né? É o que faz a igreja crescer, né? O corpo de Cristo crescer. Louvado seja Deus. Que bom que vocês tiveram, né? Essa oportunidade que o Senhor preparou para vocês, né? De terem esse apoio. Glória a Deus. Quais as vantagens de criar e educar os filhos na igreja? É muito importante, né? Hoje nós temos o Caio, né? Ele é autista, ele é nível suporte 1, né? Então, ele não é tão dependente da gente que nem o nosso filho mais novo, que é o Jonatas, né? Que tem 14 anos, né? Então, o Caio, né? Hoje, como a minha esposa passa, né? Vou falar assim, o maior tempo, né? Ali com ele em casa, né? Lê a Bíblia com ele, né? Eles oram juntos. Esses dias eu até levei ele para a escola e ele ia ter uma prova, né? Eu falei: filho, vamos orar aqui. Aí nós oramos, né? E aí você vê ele abaixa a cabeça ali, né? Em temor ao Senhor, né? Então acho que a gente vai ensinando os nossos filhos e vamos vendo, né? O resultado desse ensino, né? O temor a Deus, né, que a gente vê na vida do Caio, né, ele está sempre com a gente ali na igreja, né, gosta de participar da escola bíblica, não gosta de faltar, né, tanto na escola como na igreja, né, amor? Gosta de estar participando. O João está sempre com a gente, né, que ele é mais dependente, né, ele é um autista nível suporte 3, ele é mais dependente da gente, então ele está sempre com a gente ali, então, e a nossa vida é essa, né, tem os desafios do dia a dia, tem o nosso trabalho, tem o cuidado do dia a dia ali com eles, né? Às vezes tem consulta, tem que passar no médico, né? Tem os nossos desafios diários, mas uma coisa que nós nunca deixamos de fazer é de estarmos junto com a nossa família buscando o Senhor, né? E nós temos visto, né, realmente a bênção, né, e a graça do Senhor sobre a vida dos nossos filhos. Não é fácil, né? Nós temos 2 filhos autistas, né? São desafios aí, né, a cada dia. Mas Deus tem nos sustentado, né, nos dado graça para que nós possamos, né, vencer aí a cada dia nesses desafios. Eu vi, acho que é o seu filho mais velho, teve culto dos varões aqui na igreja e ele estava louvando junto com os irmãos. Que coisa linda! Glória a Deus! Eu fiquei muito feliz de vê-lo louvando a Deus, né? Perfeito louvor. Aleluia. A irmã faz parte do departamento infantil. A respeito disso, né, sobre o departamento infantil, sobre o papel dos pais, como o irmão estava dizendo, como exemplo de servos de Deus, na visão de vocês, onde os pais têm falhado em cumprir o seu papel de ensinar a palavra de Deus em casa? Realmente temos falhado, né? Todos nós temos tido esses desafios do tempo. Verdade. Hoje nós vivemos numa maneira, um ritmo muito frenético nas atividades, tanto seculares, né, do dia a dia,
como também dentro da igreja. E às vezes o simples fato de levar à igreja já está bom. E não. Deus nos deixou registrado na palavra que os pais é que devem inculcar nos seus filhos, trabalhar, falar, compartilhar, e isso no dia a dia. Não esperar apenas no domingo, quando ele virá à escola bíblica dominical ou ao culto infantil à noite, para receber porções da palavra de Deus que vai lhe trazer as palavras de vida, as palavras de salvação. Então, nós temos como pais essa responsabilidade de orar em casa com eles e por eles, de compartilhar da palavra de Deus por eles e com eles também, de permear o nosso ambiente da casa, do lar, com louvores, com adoração, com gratidão, porque isso atrai a presença de Deus. E quando nós virmos ao culto, será apenas uma consequência do que nós já estamos fazendo em casa. A nossa reverência a Deus, a nossa adoração, a nossa gratidão, a nossa comunhão com Ele, será uma extensão. E isso é um desafio que nós temos que trabalhar sim. Tanto a criança como a adolescente, ter essa base em casa por parte dos pais. E a respeito disso que a irmã estava falando, né? Como superar os obstáculos para o culto no lar. Às vezes, né, a gente tem lá as nossas tarefas, o nosso trabalho secular. Às vezes as crianças elas não estão com tanto interesse naquele momento, né? Tem os deveres de casa, às vezes tem um joguinho lá no computador ou no tablet. O outro estuda de manhã. Como conciliar tudo isso, né? A oração, a leitura da palavra, a comunhão, né, dentro do lar. Como os irmãos têm conseguido fazer isso? Nós temos feito. O Caio, com essa mudança de horário agora, eu tinha o hábito antes deles dormirem. Então, geralmente em torno de umas 9h, 9h30, então eu pegava o Caio, chamava: Caio, vamos ler. Nós temos a Bíblia de estudos e a leitura diária, então seguíamos conforme essa Bíblia. Já teve momentos que ele esteve fazendo a leitura de Provérbios, um capítulo a cada dia. Então nós fazíamos isso no período da noite com ele. Com o Jonatas é a oração e o louvor, porque ele ama louvar, né? Ele ama ouvir os louvores, as canções que nós cantamos na igreja. Então com ele tem que colocar lá a música, cantar junto, pegar junto e dançar junto com ele. 5 minutinhos. Às vezes a gente pensa que, mas eu não tenho tempo. Vai gastar muito tempo. Vamos fazer, né, o tempo. Deus deu uma medida de tempo para todos. Todos têm o tempo igual, 24 horas, verdade, contando manhã e noite, né? Então cabe a nós dizer que não temos tempo. Todos nós vamos dizer, isso é muito fácil, mas nos desafiar 5 minutinhos, 3 minutinhos, você vai ler esse versículo e nós vamos orar. Nós não fazemos ideia do poder que a palavra de Deus tem, o poder do louvor que tem, de apenas colocar uma canção ali, de apenas ler um versículo com ele e orarmos juntos, né? Antes de dormir, ou ao acordar, ou antes de sair de casa. Agora eu faço um pouquinho antes das 5h30 da tarde, que é o horário que ele está saindo de casa, né? Fazer esse momento, às vezes 1 minuto, né? 1 minuto com Deus. Devido à nossa rotina, né, ser bem corrida, né, no dia a dia, o trabalho, né, o ano inteiro, a obra do Senhor, mas a gente separa pelo menos umas 2 vezes assim no ano, né, para a gente passear com a família, né? Até porque o Jonatas, o mais novo, que ele é nível suporte 3 de autismo, ele gosta muito de praia, né? Ele gosta muito de praia, gosta muito de água. Esperto. Ele faz natação, né, amor? O Jonatas, né? O Caio, ele já não é aquele que gosta muito da água, não. Ele vai para a praia, fica mais ali molhando o pezinho, a canela, né? Então são momentos assim, né, que a gente tem que ter com a família, né, também, né? Importante, né? A nossa Separar vida, um tempo para a família. a nossa vida, o trabalho é importante, né? A obra de Deus é importante, né? Temos as nossas rotinas aí do dia a dia, mas a gente tem que separar um tempo também para sairmos com a família, curtirmos a família, né? Eu tenho certeza que Deus se alegra disso. Eu também tenho certeza, irmão. E os filhos crescem assim, né? Parece uma frase clichê, mas não é. O tempo passa muito rápido.
Logo esse momento passa, eles já são adultos, aí vai chegar aquela fase que eles não vão querer mais sair com a gente, né? Então a gente tem que aproveitar aí cada minuto, o quanto puder, né? Agora eu gostaria que vocês citassem alguma dificuldade que vocês passaram em família. Uma dificuldade que vocês pudessem compartilhar com a gente. Além do diagnóstico dos nossos filhos, que foi realmente um momento muito desafiador para nós, porque como eu já disse, nós sempre sonhamos e desejamos gerar, ter filhos, mas nunca imaginaríamos que os nossos filhos viriam assim, né? Com um diagnóstico, com algumas dependências, com algumas restrições e limitações típica do autismo. Sim. Mas nós temos vivido há pouco tempo os desafios da família com o falecimento de entes queridos, né? O meu esposo. Não, sim, eu estava pensando exatamente sobre isso, né? Assim, nos últimos anos, assim, foi bem difícil para nós, assim, a perca, né, primeiro foi a minha mãe, né, que ela faleceu aí, tá fazendo um pouco mais de 1 ano e meio, e depois da minha sogra, né, que é a mãe da minha esposa, né, foi um momento difícil, claro, né, o nascimento dos nossos filhos, né, porque ninguém ora, né, para que nasça uma criança autista, né? Normalmente os pais quando oram que Senhor, meu filho nasça saudável, com saúde, com a tua bênção, e de repente nossos filhos nasceram, né, ali de início, ali nós não tínhamos ainda o diagnóstico, mas o Caio, acho que com uns 3 anos, né, amor, mais ou menos, a gente teve o diagnóstico, né, o Caio, há 17 anos atrás, isso era novidade, né? Sim. Não tinha a quantidade de informação que a gente tem hoje. Sim, então nós recebemos o diagnóstico, né? Ele tinha um comportamento diferente das outras crianças, vamos levar no médico. Chegou lá, o médico deu o diagnóstico que ele era autista, né? E depois tivemos o do Jonatas, então para a gente foi muito difícil, né? Como a minha esposa falou, aí vem os porquês, né? Os para quê, mas nós temos aprendido no decorrer, né, da nossa vida cristã, da nossa caminhada com o Senhor, nós temos aprendido que Deus ele tem um propósito. Se você está em Deus, né, tudo que Deus permite acontecer na sua vida é porque Ele tem um propósito, né? Amém. Ele tem um propósito. E hoje nós temos assim ministrado, né, em algumas igrejas falando, né, sobre o autismo, contando o nosso testemunho. Nós temos ajudado também, né, amor, algumas famílias, né, porque hoje tem muitas famílias agora que têm filhos autistas, né? Sim. Não é que nunca teve o autismo, sempre teve, só que agora, né, as pessoas estão conhecendo mais, né, então a gente procura ajudar, né, assim, as pessoas que precisam, famílias, né, porque é um choque muito grande quando você recebe o diagnóstico do médico que seu filho é autista. E agora, o que eu vou fazer? Como vai ser, né? Então, nós sabemos que tudo que nós vivemos até hoje, né, Deus ele tem um propósito, né, em todas as coisas. Amém, eu creio, né? E a gente tem visto até diagnósticos tardios, né? Pessoas adultas, né? Tendo diagnóstico de autismo, né? E quão bom é quando essas pessoas chegam na igreja e eles têm representatividade, né? Tem alguém ali que já passou por isso, que pode ajudá-los, que pode orientá-los de alguma maneira, né? Isso é maravilhoso, glória a Deus. A gente já falou sobre a falta de tempo, né? Que é um dos maiores desafios que os pais enfrentam aí hoje em dia, separar um tempo de qualidade para estar com os filhos, né? Os filhos, eles são diferentes, com características, dificuldades e habilidades diferentes, né? E como administrar isso? Eu tenho 3 filhas e as 3 fisicamente são muito parecidas, mas são completamente diferentes. Em todos os sentidos, né? Como o meu esposo compartilhou, o Caio, ele, no primeiro momento, quando ele foi diagnosticado, ele estava com o nível de suporte 2. E através das terapias, porque é preciso ter esse acompanhamento médico, né? Com terapeuta, com psicólogo, com neuropediatra, com fono. Todos esses especialistas colaboraram para que ele saísse desse nível suporte 2 e fosse para o nível suporte 1. Então, a autonomia dele hoje é muito maior, consegue tomar um banho sozinho, se alimentar sozinho, né? Ir até uma venda ou uma padaria na esquina ali, quando a gente pede, ó, vai, compra isso, aquilo, ele vai, consegue ter essa autonomia
de fazer um atendimento na porta quando tem alguém para entregar um pedido que nós fizemos. Lê, né, escreve sozinho, mas tem os gostos dele, o jeitinho dele, né? Ele é tudo muito bem organizado, diferente do Jonatas, que gosta de sair jogando tudo para fora, para os lugares, e tá tudo bem assim. Ele sai atrás do irmão para recolher, né? Arrumar o chinelinho um do lado do outro, não deixar a toalha em tal lugar, mas levar para o outro. A alimentação dos dois também é diferente. Eu digo que eu sou quase uma masterchef na cozinha, tem que ser, porque um gosta muito de comer macarrão, o outro já não come, um gosta de banana, o outro só gosta de maçã, um gosta de arroz com bastante caldinho, o outro só gosta de arroz, não gosta de caldo nem de feijão. Então, tem esses desafios, né? E entre os filhos tem ciúme? Tem. O Jonatas percebe mais, por ele não falar ainda, não estar com a oralidade desenvolvida, ele sente mais. Quando nós estamos chamando Caio, assim, conversando, orientando ele, o Jonatas já vai chegando de perto, como que dizendo, o que está acontecendo? Será que a minha mãe está brava com o Caio? Será que o que a minha mãe está precisando com o Caio? Se vê a gente fazendo carinho, alguma coisa, ele também quer estar junto, porque ele também quer receber, né? Então, os desafios são grandes, tendo dois totalmente diferentes nos seus gostos, nos seus jeitos. Um gosta de assistir série, o outro gosta de assistir só vídeos musicais. Então, tem que ter uma televisão para cada um deles. Assim como os dedos das mãos são diferentes, né? Os nossos filhos também. Eu acredito que é em toda a família, viu, irmã? Porque eu passo pelo mesmo, né? Elas têm gostos completamente diferentes, né? No geral, como vocês enxergam as igrejas em relação ao acolhimento com as famílias? Como você tinha compartilhado, que as informações têm chegado agora de maneira muito mais rápida para as pessoas, né? Seja sobre uma deficiência, seja sobre um transtorno, né, neurológico, como é o caso do autismo. Mas, como igreja, nós temos muito ainda a aprender na questão do acolhimento, na questão de estarmos mais conscientes das necessidades do nosso irmão, que tem uma família, que está envolvida nesse diagnóstico de autismo ou de uma outra necessidade específica. Mas nós temos que buscar em Deus o amor, como Ele é amor, a sabedoria, como Ele é todo sabedoria, mas buscarmos conhecer, aprender uns com os outros, como nós estamos fazendo esse bate-papo aqui, conversando um pouquinho sobre a nossa vivência, a nossa rotina, porque os desafios são grandes e nós queremos que essas portas estejam abertas, literalmente, para receber a todos. Quando Jesus falou, ó, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, isso mesmo. Toda. E a igreja é essa família que vai abraçar, que vai chamar para perto e falar, é todos. Sejam bem-vindos aqui, porque é todos. Nós amamos a todos como Deus amou o mundo de tal maneira. Ele amou o mundo. A igreja também tem que estar se preparando para amar esse mundo, amar a todos. Amém, glória a Deus. Planos ou sonhos para o futuro? Planos ou sonhos para o futuro? Bom, assim nós louvamos a Deus, né? Porque como já foi falado aqui, né? Quando nós casamos, né? Nós construímos lá, né, uma casa lá no terreno lá do meu pai, mas nós sempre tínhamos o desejo, né? De termos, né? A nossa casa, né? O nosso próprio carro. E hoje nós temos isso, né? Para a honra e glória do Senhor. E os nossos sonhos, quando a gente fala de sonhos, né, a gente pensa muito na nossa família, nos filhos, né? O Caio, né, ele está estudando, né? Um dos sonhos que eu tenho é poder ver o Caio inserido, né, no mercado de trabalho, né? A gente sabe das limitações dele, né, como autista, né? Mas é ver ele futuramente inserido no mercado de trabalho. Nós temos visto, né, o desenvolvimento dele a cada dia, como a Ana falou, quando recebemos, né, lá no início a nível suporte 2, aí através das terapias, acompanhamento médico, né, hoje ele é nível suporte 1, né, e temos visto ele crescer, se desenvolver bastante. O Jonatas, nós não falamos aqui, ele além de ser nível suporte 3, ele é não verbal, ele não fala, né,
ele não fala. E o nosso sonho é poder ver o nosso filho falando, né, amor? Um dos sonhos que eu tenho, né? Ele já chegou a falar alguma palavrinha. Às vezes a gente vai, por exemplo, estamos ali conversando, a gente fala, Caio, que o Caio é bastante requisitado em casa. Caio, busca isso, Caio, ajuda ali. O mais velho, né? Sempre o mais requisitado. Ele é bastante requisitado. Então já teve dia a gente falar Caio e escapar do Jonatas, né? Caio, ele falou o nome do irmão dele, né? Então, assim, quando fala em sonhos, né, claro, né, a gente pensa na gente também, né, crescendo profissionalmente ainda, né, mas eu penso muito nos meus filhos, né, em ver o Caio, como eu falei, no mercado de trabalho, o Jonatas também se desenvolvendo, né, a cada dia, apesar dele ser bem independente da gente, né, mas ele, né, começar a falar, né, ali, de ser mais autônomo, né, como o Caio é, esse é um dos sonhos que eu tenho, né, como pai, né. Amém. E a irmã compartilha do mesmo sonho? Compartilho do mesmo sonho. Como ele disse a respeito do Jonatas, o sonho de vê-lo falar, de sair das fraldas, principalmente, né, que com 14 anos trocando, já vem o cansaço, sim, vem momentos que a gente fala assim, meu Deus, até quando? Mas como as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, nós vemos a força de Deus também sobre nós a cada novo dia, né? E esses sonhos nós colocamos na mão de Deus. Seja para falar ou não, seja para sair da fralda ou não, nós queremos realmente ver a nossa família sempre unida, sempre buscando a Deus, que não há coisa melhor do que isso, e termos sim essa família desfrutando das bênçãos de Deus, porque Ele é Pai, Ele tem muito para dar para aqueles que o amam, né? Amém, glória a Deus. Os irmãos gostariam de deixar uma mensagem, um versículo para o pessoal de casa, para a igreja? Sim, quero ler aqui um versículo que está aqui no Evangelho de João, no capítulo 9, verso 1, 2 e 3, né? E foi até falado aqui, né? Quando a Ana estava falando ali, quando nós recebemos o diagnóstico, né, de que nossos filhos eram autistas, né, é um choque assim muito grande, né? Porque é muito difícil você, como pai e mãe, receber um diagnóstico assim, né? Não era aquilo que, né, que você estava orando, né, esperando, e de repente aconteceu, né? E hoje, né, os nossos filhos, né, o Caio com 17, o Jonatas com 14, hoje nós entendemos que Deus, ele tinha um propósito em tudo isso acontecer, né? E esse daqui é um dos versos, né, da palavra que nós costumamos compartilhar assim, né, com os nossos irmãos, com as pessoas, que diz assim, está lá no Evangelho de João, no capítulo 9, verso 1, 2 e 3. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Glória então, a Deus. Esse é o verso, né, que nós gostamos, né, de compartilhar, né, e mostrar para as pessoas que muitas vezes, né, as pessoas, coisas boas, né, muitas vezes não acontecem na vida de uma pessoa, e as pessoas veem aquilo como uma punição, né? O que eu fiz de errado, né? O que eu estou fazendo? Por que aconteceu isso? Para quê, né? Tal, mas Deus, ele tem um propósito em todas as coisas, né? É a gente olhar para a situação, né, e ver que Deus, ele está naquilo, né? Que Deus, ele tem um propósito naquilo, né? A gente pode não entender agora, né? Mas futuramente, né, mais para frente, nós vamos entender os propósitos de Deus na nossa vida, né? Então, né, nós sabemos, né, que os nossos filhos sim nasceram autistas, mas tudo é para a glória de Deus, né? Tudo é para a glória do Senhor. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? Esse é um dos versículos que nós também compartilhamos, né? Romanos 8, 28, do trabalhar de Deus em toda e qualquer situação, né? Nós sabemos que o firme fundamento é a fé, e nós precisamos dela sim, porque, como Jesus falou, os ventos vão soprar sobre aquela casa, vai vir vento, vai vir chuva, vai vir o que vier, mas se essa casa estiver firmada nesse fundamento que é a fé em Jesus, na palavra,
não vai cair, não vai ruir, ela vai permanecer. Né? Então, um dos textos que eu gosto muito de compartilhar, além do fundamento firme que é a fé, é buscar conhecimento. O profeta disse, né? O meu povo perece, Deus falando para o profeta, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, nós temos que buscar, graças a Deus, nós temos muito mais instrumentos hoje para buscar acesso a esse conhecimento do que há um tempo atrás, né? Então, realmente, nós precisamos, seja ouvindo o testemunho de uma família, seja através de um livro, seja através, né, das redes sociais que estão aí publicando os seus conteúdos científicos, os seus conteúdos de vivências e experiências familiares, com tantas famílias com necessidades, com uma criança, ou um adolescente, ou um adulto de necessidade especial. Então, vamos buscar conhecer. Amém, glória a Deus. Eu quero fazer alguns agradecimentos, primeiramente a Deus que nos permitiu estar aqui realizando esse bate-papo. Agradecer aos irmãos por estarem aqui compartilhando a sua história de vida, né, a sua família conosco, louvado seja Deus por isso. São realmente, gente, uma família inspiradora, viu? Maravilhoso conversar com vocês. Quero agradecer ao pastor Elias, que permitiu vocês estarem aqui conosco, agradecer ao nosso pastor Anderson, por apoiar esse projeto, né, de levar a mensagem, a pregação do Evangelho a toda criatura, né, seja no templo, seja no evangelismo nas ruas, seja através das mídias sociais. O irmão ora para a gente encerrar? Amém. Glória a Deus. Vamos agradecer. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, ó Deus, por este momento que o Senhor permitiu, ó Deus, estarmos aqui juntos neste bate-papo, Senhor, que esta mensagem, ó Deus, possa alcançar muitos corações, ó Pai, e que esses corações que forem alcançados possam ser abençoados e edificados para a glória do Teu nome, Senhor. Continue abençoando esse trabalho aqui, Deus, esses bate-papos, ó Deus, e que através, ó Deus, desse trabalho, muitas vidas sejam alcançadas, muitas famílias sejam alcançadas, Senhor, para a glória do Teu nome. Nós oramos e nós agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém.